apresentação da NetSol. Como eu disse, acho que talvez algumas pessoas mais no fundo não escutaram da vez anterior. Não sei. O William, você está conseguindo me ouvir aí agora? Ah, beleza. Agora então o som tá melhor. Aí a gente vai começar então. Aí logo depois dessa primeira apresentação da NetSol, a gente vai dar uma parada para o café e tal. E a gente retorna com as demais apresentações. E ao final a gente vai fazer um sorteio, né, utilizando, não sei se o pessoal aqui já utilizou o Kahoot, alguns fabricantes e a própria NetSol trouxeram alguns presentes, né, e a gente vai distribuir. Então, eu queria agradecer inicialmente a ForcePoint, a SonicWall e a Melo Campus por estarem nos apoiando nesse evento, né. O intuito nosso aqui falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre as novidades que os fabricantes que a NetSol trabalha mais próximo aí estão tendo para essa questão da lei, né? Porque a lei é um processo um pouco mais complicado e envolve, às vezes, a parte jurídica, né? Como também a parte tecnológica. Então, inicialmente a gente tinha planejado aí o credenciamento às 8h15, às 9 horas seria a apresentação da NetSol, depois a apresentação do ForcePoint, depois a apresentação da SonicWall e a apresentação da Melo Campus, mais voltada para a parte jurídica mesmo, e o sorteio de brindes e encerramento. A gente vai ter uma mudançazinha aí no cronograma, mas nada que passe aí de uns 30 minutinhos, acredito que por volta das 11h30 e tal, a gente já está liberado aí. A gente está vivendo aí um momento, né, da quarta revolução industrial, né? Assim, a primeira revolução industrial foi aquela, a gente está gravando a apresentação, vocês não precisam se preocupar de escrever, nem nada, tirar foto, a gente vai passar para todo mundo depois, tanto a gravação como também os slides das apresentações que vão ser feitas durante o dia. Mas a gente teve a primeira revolução, que foi da máquina de vapor, das ferrovias, né? A segunda revolução, que aí é o advento da eletricidade e a linha de produção. Aí a terceira revolução, já na década de 60, foi a revolução digital ou do computador. E a gente está vivendo agora a quarta, né? Que começou na virada do século, que tem inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, né, como drones, carros autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, armazenamento de energia. Então, a gente está vendo aí mudanças muito profundas que estão mudando por completo aí a forma como é o nosso dia a dia, né? E o Klaus Schwab, né, ele fala que as mudanças são tão profundas que na perspectiva da história da humanidade nunca houve uma mudança tão potencialmente promissora e perigosa. Então a gente está vivendo momentos aí que realmente são momentos muito diferentes, né? De mudanças sem precedentes nos últimos 20 anos. A gente, nos próximos 20 anos, a gente vai ver mais mudanças que a gente viu nos últimos 200 anos. Então, realmente o mundo está dando uma acelerada, né? E a gente está num mundo conectado, né? Com uma população de 7,6 bilhões de habitantes, mais de 4 bilhões, quer dizer, 53% da população mundial já está conectada à internet, sendo que 3,2 bilhões estão conectadas nas redes sociais. A gente está assistindo, e o Brasil é recordista, né, na parte de tempo conectado. Todo mundo já deve ter visto esse gráfico, né, que mostra o que acontece a cada 60 segundos, né, em número de tweets, em número de horas assistidas no Netflix, e a gente tem observado um crescimento exponencial do uso de todas essas ferramentas, né, de todas essas soluções que funcionam através da internet. Um dado interessante é que a gente produz hoje mais dado em um ano do que toda a humanidade produziu até hoje. Então, a cada ano a gente está
crescendo ainda mais o número de dados, né, que a gente tem. A gente observa uma mudança significativa aí de 2006, quando, por exemplo, as empresas, as maiores empresas eram a ExxonMobil, a General Electric e a Microsoft, para o momento de setembro de 2018, onde as maiores empresas com um faturamento, com um valor de mercado muito maior, são a Apple, a Amazon e a Microsoft. Então, quer dizer, a gente tem, se a gente pegar ali as 5 primeiras empresas, são empresas de tecnologia. E elas realmente tiveram um crescimento muito acima de qualquer coisa que a gente pudesse imaginar no passado, né? Entendendo um pouco o mundo atual, né? A maior empresa de táxi do mundo é a Uber, táxi entre aspas, né? Sem ter nenhum carro. A maior rede de TV do mundo, sem precisar de fazer propaganda, é a Netflix. O Airbnb é a maior rede de hospedagem do mundo que não tem nenhum imóvel. O LinkedIn é a maior empresa de recrutamento do mundo sem ter nenhum escritório. O AliExpress é a maior varejista do mundo sem precisar de nenhum estoque. E o Facebook é o maior provedor de conteúdo digital do mundo sem produzir nenhum conteúdo. Então, são mudanças realmente grandes. Eu achei outro dia na internet um vídeo que eu achei interessante. Eu vou passar aqui, vamos ver se o volume vai ficar bacana, sobre os espíritos de porcos na década de 90. Então, assim, na década de 90, o que a gente tinha de problema nessa área de segurança da informação, por exemplo? Estamos falando do vírus eletrônico. E o que ele ataca é uma das mais preciosas máquinas criadas pelo homem, o computador. Você vai ver a seguir como foi que, por pura maldade, alguns espíritos de porco criaram os vírus de computador. Como é que eles atuam? Como se pode evitá-los? O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Alguns podiam até falecer no PC, uma coisa horrível. O vírus, na verdade, é um programa como outro qualquer, só que bem pequeno. E como vírus biológico, é capaz de dominar e até de destruir a memória, o sistema operacional, o disco rígido, os disquetes, enfim, é capaz de matar o computador. E os tipos de vírus são os mais variados possíveis. O vírus ping-pong é o mais comum. Uma bolinha fica ricocheteando no vídeo, não causa grandes problemas, além de testar a paciência do usuário com seu interminável vai e vem. Agora veja a criatividade de quem inventou este vírus aqui, o cascata. Quando ele ataca, as letras vão despencando uma a uma e ninguém entende mais nada. Este vírus saiu de uma mente colorida. Chama-se Dança com Demônios. No meio do trabalho, cada um dos caracteres acionados assume uma cor diferente. O efeito até que não é mau. Pode ter um joguinho assim de leve. Evitar de trazer disquetes, programas de fora. Muitas vezes o pessoal costuma trazer joguinhos, aqueles joguinhos de PC e tal. Muitas vezes esses joguinhos são contaminados. Então evitar, basicamente isso, evitar de usar disquetes sem proteção, tá? Usar a camisinha do disquete. Era bem mais interessante, né, gente? Assim, a gente não precisaria fazer um evento sobre esse por conta dos problemas causados pelos ataques cibernéticos, né, na década de 90, né? Infelizmente, os espíritos de porco da atualidade mudaram bastante, né? Então, assim, hoje a gente tem... Eu peguei 3 notícias que eu peguei assim, dessa semana de alguns grupos que eu participo, da parte de segurança. Então, assim, a Bayer confirma a invasão da rede dela. Quer dizer, a gente tem o pessoal invadindo um laboratório, né? E, assim, sabe lá o que isso pode ocasionar, né?
O Facebook, essa semana, né, 540 milhões de dados de usuários do Facebook ficaram expostos nos servidores da Amazon. E eu acredito que não exista ninguém aqui dentro dessa sala que não tenha um perfil do Facebook. Então, assim, muitos de nós podemos estar com os nossos dados aí expostos a esse tipo de ataque. Esse aqui eu achei, assim, lamentável, né? Porque a gente percebe que os hackers de hoje, eles não têm mais a mínima questão ética, né? Assim, o pessoal desenvolveu um malware, né? Que falsifica células cancerógenas em equipamentos de raio-x, né? De escaneamento do sangue. Então, quer dizer, a que ponto a gente está chegando? Você imagina, por exemplo, você recebeu uma notícia que você está com câncer no seu sangue. E aí depois você vai ver, não está, não. Isso era um ataque, né, de hacker e tal. Então, assim, eu acho que a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está vindo em um bom momento para a gente conseguir começar a ter um pouco mais de tranquilidade e começar a melhorar um pouco o nosso mercado. Eu não vou entrar em detalhes desse slide aqui, porque a gente vai ter a apresentação do Felipe Ribeiro, né, sobre a lei, a gente vai ter os outros fabricantes também citando vários tópicos da lei, mas assim, uma coisa que eu considero que é importante, que a lei vai nos ajudar bastante, é que a partir do momento que começam a ter sanções com multas de até 50 milhões de reais por infração, entre outras sanções, isso vai potencializar investimentos na nossa área. Então, se hoje o presidente da empresa ele tem muita dificuldade para liberar um orçamento para a parte de segurança da informação, com essa lei isso começa a ser uma necessidade. Então, eu acho que essa lei vai somar muito para a gente. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a NetSol, né? Talvez algumas pessoas aqui ainda não conheçam a NetSol. A NetSol é uma empresa que foi fundada no ano 2000 com foco na terceirização de mão de obra especializada em segurança de rede. A nossa origem foi o BHNet. O BHNet começou como um BBS, se tornou um provedor internet, né? Ele começou na década de 90, mais precisamente em 1992. Em 1999, a gente vendeu o BHNet para a Telefônica de Espanha, e foi quando, no ano 2000, a gente fundou a NetSol, que é uma empresa que, então, tem hoje 19 anos de vida. A gente espera, no ano que vem, comemorar aí os 20 anos de vida da empresa, né? Uma empresa 100% mineira. A gente é certificado na ISO 20000 desde 2010, então a gente já está com 9 anos de certificação na ISO 20000, que é uma coisa que nos deu, vamos dizer assim, uma qualidade de atendimento e uma sobrevida muito grande, porque, por exemplo, se a gente pegar os nossos concorrentes, que eram nossos concorrentes, nos anos de 2000 a 2010, hoje a maioria dessas empresas já não existe mais, porque eles não tiveram uma visão estratégica, não souberam sair de algumas soluções para irem para outras soluções, e a gente acredita a ISO, o fato da gente ter colocado algumas pessoas na NetSol mais na parte estratégica, como responsável por a gente ter conseguido mudar o nosso portfólio, evoluir o nosso portfólio, que é uma coisa que a gente tem evoluído constantemente, e aí sim a gente consegue ter uma empresa com uma vida mais longa, né? Então hoje a gente atende mais de 300 clientes com contrato mensal e gerenciando mais de 1000 hosts, com uma média desde a fundação de crescimento de 15%. A nossa equipe é toda certificada nas soluções que a gente trabalha, e a satisfação do nosso cliente geralmente é acima de 98%. Isso, inclusive, é uma métrica, né, que a ISO nos obriga a ter dos atendimentos, de tudo. Eu coloquei aqui uma fotinho, né, e o nome das pessoas que estão presentes aqui. A gente tem lá o Erasmo, vou pedir para cada um levantar a mão. O Erasmo lá no fundo,
O Geraldo, que é o nosso, está fazendo ali uma surpresinha, depois a gente vai passar para vocês, vai ficar bem bacana a gravação do evento. E eu, a Ana Paula, que é a nossa gerente executiva, ela tá dentro aqui. O Douglas Rodrigues, que é o nosso gerente de tecnologia. A Keila Souza, que é a nossa gerente comercial. A Aretusa Queiroz, que é a nossa gerente de contas mais voltadas para Hunter, né? A Jordana, que é um back-office que a gente possui lá na NetSol. E o Marcelo Xavier, que é o nosso cara de marketing e inside sales. O que a NetSol pode fazer pela empresa de vocês, né? Então, assim, hoje a gente tem um portfólio bem extenso. A gente, até para sobreviver no mercado, a gente foi fazendo ajustes, né? E a gente sempre está fazendo ajustes nesse portfólio. E a gente enxerga hoje, por exemplo, que uma solução de anti-malware é uma solução importante para todas as empresas. Então, dentro do conceito, né, de segurança multicamadas, os endpoints anti-malware se tornam fundamentais. Uma coisa que a gente percebe é que, tão importante como você escolher uma boa solução de anti-malware, né, que seria o antivírus, anti-trojan, anti-worm, é você também saber fazer a instalação correta dessa solução. Às vezes a gente chega em alguns clientes que tem uma solução de antivírus, de endpoint e tal, sensacional. A gente tem aqui vários clientes que às vezes utilizam soluções com inúmeros recursos e muitas vezes, na hora de fazer a implantação, o técnico que faz a implantação meio que basicona e não ativa grande parte das funcionalidades de segurança que a solução possui. Então, o Júlio, ele é representante da EasyWorld. Vou pedir para ele, só levantar para todo mundo ficar conhecendo. Ele, praticamente, a EasyWorld foi o primeiro distribuidor Kaspersky no Brasil. E ele conhece bem esse cenário, a gente conversa muito sobre esse tipo de solução e a gente percebe que é uma coisa recorrente. Então, assim, um ponto de melhoria que vocês podem avaliar nas empresas de vocês é se realmente a solução de segurança de anti-malware realmente está bem implementada. Além da Kaspersky, que é um dos fabricantes de segurança de endpoint que a gente trabalha, talvez seja o principal fabricante que a gente trabalha hoje, a gente trabalha também com a SonicWall. A SonicWall recentemente lançou o Capture Client. O Denis vai até falar um pouco na apresentação da SonicWall sobre o Capture Client, que é uma parceria da SonicWall com a SentinelOne, que é uma empresa muito voltada para essa parte de Next Generation Antivírus. E a gente trabalha também com a Trend Micro, que ela tem uma solução bem bacana que chama Deep Security. Não sei se alguns de vocês aqui utilizam essa solução. O Deep Security é uma camada de proteção que tem algumas opções, mas assim, o grande apelo dele é quando você tem computadores e servidores legados e que a própria Microsoft às vezes não dá mais aquela atualização, e aí o Deep Security tem essa funcionalidade dos patches, que se chama Virtual Patch, né? Para a gente ter essa solução de continuidade de segurança. Na LGPD, inclusive citado a parte de backup. Assim, a gente precisa ter ferramentas que ajudam a garantir a segurança, a integridade e a disponibilidade de dados para a continuidade do serviço. Isso está escrito lá na lei. E a NetSol, então, ela trabalha hoje com dois fabricantes. Um é a Arcserve e outro é a Acronis. Eu não sei o que vocês utilizam nessa parte de backup nas empresas de vocês, mas, assim, ambas as soluções têm possibilidades de você fazer a replicação de um servidor que está local para nuvem, que está na nuvem para local, de você ter o backup incremental, de você manter diferentes snapshots daquela solução. Então, assim, é uma coisa que, na hora que a gente tem um incidente de segurança, na hora que a gente tem um problema, acaba nos ajudando muito para a gente ter
um transtorno menor com esse problema de segurança. Então, aconselho a todos a avaliar essas soluções, contem com a NetSol. Pode falar. Só uma parte, esses dois... Deixa eu pegar aqui. Alô, bom dia, pessoal. Eu só queria comentar uma parte sobre o slide anterior e esse. A gente tem um dado estatístico sobre essa dica aqui. Escolher a melhor solução e fazer a instalação adequada. Talvez o Denis também possa comentar alguma coisa, mas a gente tem dados estatísticos que, quando acontece o ataque de algum ransomware ou algum malware, boa parte das organizações que sofreram esse ataque não foi uma brecha de tecnologia da ferramenta que ele escolheu, e sim foi uma brecha de má configuração da plataforma. Então, assim, a gente pode falar aqui de inúmeros fabricantes e de soluções, mas boa parte dos ataques ocorrem, né, e as empresas sofrem desses ataques por uma má configuração, principalmente por não ativar os recursos que eles adquiriram. Tanto na parte de malware como na parte de backup também. Os recursos de segurança que a gente implementa dentro das soluções de backup provê uma camada de segurança a mais do que simplesmente fazer somente uma cópia de segurança. Isso é importantíssimo a gente colocar isso. Tranquilo, realmente é uma coisa que acontece muito. E assim, a gente está acostumado lá, assim, propostas de endpoint, por exemplo, às vezes tem valores altíssimos, dependendo do número de usuários. E a consultoria de implantação são valores irrisórios. Assim, a gente tem até em alguns cenários dado de cortesia essa consultoria de instalação. Mas assim, é aquele técnico que ele foi lá, ele fez o treinamento oficial do fabricante, ele se certificou, ele fez várias instalações antes, então realmente faz toda a diferença. A NetSol, ela sempre teve um braço muito forte, por exemplo, ela começou muito baseada no Linux, que é uma solução open source, né? E que a gente sempre acreditou muito no open source, no software livre e tudo. Com o passar do tempo, a gente começou a ver que às vezes começaram a existir soluções que não eram baseadas em código livre e em open source, que eram muito interessantes. A Microsoft, após a saída do Steve Ballmer em 2014, também teve essa visão. Então a gente, do mesmo jeito que a Microsoft se abriu para o Linux, eu estava vendo um dado do Azure que mais de, acho que 60% dos servidores dentro da Azure são baseados em Linux. A gente também, recentemente, meados do ano passado para cá, a gente estruturou uma área de Microsoft, a gente contratou algumas pessoas e a gente começou a prestar consultoria de Microsoft também. A gente começou a perceber que muitas vezes o problema que a gente tinha com a integração do Next Generation Firewall, com a integração do DLP, do antivírus, era às vezes por problemas relacionados ao AD do cliente, a algumas configurações de Microsoft. Então, até uma coisa que a gente vai divulgar mais nas próximas comunicações que a gente for tendo, assim, se vocês precisarem de assessoria para essa parte de Microsoft, contem com a gente também. A parte de e-mail também, a NetSol começou como um BBS, vamos dizer assim, né? Então, na época lá da Fidonet, RBT, que eram as redes de mensagem e tal, na época a internet comercial ainda nem existia no Brasil, a gente já trabalhava com isso. Com a chegada da internet, começamos a ter os e-mails, né? E começamos a trabalhar com algumas soluções. O principal fabricante que a gente começou a trabalhar de e-mail era o Zimbra, né? Que é uma solução muito consolidada, muito bacana e tal. Mas com o passar do tempo, começaram a surgir as soluções de e-mail na nuvem, como o Office 365 e o G Suite. E aí a gente conseguiu, hoje a gente tem um ambiente que a gente consegue mesclar essas soluções, dependendo de cada cliente, né? Porque às vezes assim, você tem uma empresa que às vezes ele tem 2.000 contas de correio. Se você for colocar 2.000 contas de correio E5 na nuvem, o valor fica inviável. Mas às vezes você não precisa ter uma conta E5 do 365 para todo mundo. Você pode passar a nível de
diretoria, superintendência e gerência, eu vou dar uma conta 365, G Suite. A nível dos funcionários mais operacionais, às vezes a gente vai dar uma conta de um outro fornecedor como o Zimbra. Então a gente tem muitos casos de sucesso hoje da gente mesclar a solução Zimbra com o G Suite, Zimbra com o 365, e a gente tem algumas camadas, como por exemplo a parte de arquivamento de mensagens, a parte de anti-spam, a parte de backup incremental, que a gente consegue melhorar também essa parte. E para clientes pequenininhos, a NetSol criou um serviço chamado netsol.email. Se você acessar o web, você diz netsol.email, que a gente consegue criar contas de qualidade, com backup, com sincronização com smartphones, com colaboração dentro dessa plataforma netsol.email. Então, contem com a gente nessa parte aí também. Sobre a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a NetSol vem buscando se capacitar para assessorar os nossos clientes a estarem em compliance com a lei. Então a gente tem buscado alguns fabricantes novos, por exemplo, a parte de backup era uma coisa que a gente não tinha com fabricantes de qualidade, a parte de treinamentos também, que, por exemplo, o que a gente precisa para estar em compliance com a LGPD? A gente precisa dos fabricantes de tecnologia, que vão ter soluções que vão nos ajudar a estar em compliance com a lei. A gente precisa também de empresas de treinamento, porque o seu jurídico, o seu CIO, eles precisam estar por dentro de como é a legislação. Existem alguns treinamentos da Exim, que a gente tem parceiros que podem fazer esses treinamentos dentro das empresas clientes nossas. E precisa também de uma assessoria jurídica, tanto de capacitar o seu jurídico para estar conhecendo a lei, como, assim, na hora que o seu jurídico tiver uma dificuldade, a gente pode contar com a assessoria, por exemplo, do pessoal da Melo Campos, para ajudar eles nessa parte também. Então, assim, a gente enxerga muito a LGPD como uma solução que a gente vai precisar ter várias frentes de trabalho para a gente conseguir estar em compliance com ela. Uma outra coisa que a NetSol começou a ter foi a parte de representação de empresas de link de internet. Então hoje a gente representa a Algar, a Centro de Telecom, a Mundivox e a Vogel. Assim, as soluções de Next Generation Firewall que a gente trabalha já possuem recursos de SD-WAN e é muito benéfico quando você tem múltiplos links de internet e consegue fazer o balanceamento bacana desses links. Então, a gente resolveu fazer essa parceria, porque primeiro que a gente consegue assessorar os clientes na contratação desses links. E segundo que a gente consegue garantir uma qualidade de atendimento para ter um desempenho interessante, uma questão de contingência, né, contra problemas. Outra coisa que a gente tem também que é interessante é a parte de monitoramento. Hoje em dia, qualquer empresa, mesmo pequena, às vezes tem dezenas de servidores ativos lá. Então a gente trabalha com essa solução que chama Zabbix, né? Não sei se muitos aqui já ouviram falar. E essa solução ela é capaz de perceber problemas existentes na rede, um servidor que está com um disco próximo de 100%, um link que está com uma latência muito grande, alarmar isso para o nosso NOC, né? E a partir daí a gente consegue ter soluções de corrigir esse problema. A parte de Next Generation Firewall, a NetSol começou trabalhando com Firewall Linux, né? E por volta aí de 2010 e tal, a gente começou a migrar para essa parte de Next Generation Firewall. É uma funcionalidade muito interessante, né? A gente hoje tem os principais parceiros de Next Generation Firewall são a SonicWall e a Forcepoint. E a gente, como a gente falou na parte do antivírus, a parte do backup, não adianta ter um Next Generation Firewall somente. É importante ele estar bem configurado, com as regras corretas. O Denis deve citar, por exemplo, na parte de SonicWall, sobre a questão do DPI SSL, que é a inspeção SSL, que hoje se torna uma coisa muito importante, tendo em vista que a maioria do tráfego já é criptografado. Então é uma parte também que a gente tem forte. Continuando na parte de estar em compliance com a LGPD,
uma coisa que a gente buscou trazer para o nosso portfólio foi a parte de Pentest e Vulnerability Assessment. O que a gente percebe? A gente precisa ter certeza que a nossa solução de segurança está sendo eficaz. A melhor forma de ter essa certeza é fazer um Pentest, um Vulnerability Assessment, né? A gente tem tanto o Blue Team, que é, vamos dizer assim, quem está dentro da organização, como o Red Team, que é o cara que só está voltado para o ataque mesmo. E a gente, então, hoje tem esse serviço, né? A gente tem parceiros também para essa parte, que nos assessoram, e a gente pode fazer o Pentest, o Vulnerability Assessment, nos tipos do Black Box, Gray Box ou White Box. Então, é uma coisa que, não sei se todos aqui já fizeram. Quando vocês quiserem fazer, conversem com a gente. Não é um negócio extremamente caro, mas é um negócio muito legal porque levanta uma série de dúvidas e uma série de problemas que podem facilmente ser contornados sem que tragam um problema grande para a empresa. A parte de rede wireless também, ela hoje em dia está muito forte no mundo da TI aí, né? Então, assim, a NetSol, ela trabalha hoje com vários fabricantes, né? A SonicWall tem soluções de wireless, a gente trabalha também com a UbiKit, com a Ruckus, com a Cisco, e o que a gente percebe é que o wireless hoje, ele talvez seja o maior índice de divórcio, seja causado por problemas de wireless, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, assim. Se você quer ficar feliz com a sua esposa, coloca um wireless bom, uma internet boa, ela vai ficar feliz com você. Se você colocar um wireless ruim, a gente vai ter problema. Então, isso tem acontecido também nas empresas. Então, é importante a gente ter uma solução de wireless boa, bem dimensionada, sem ser aquele negócio que é assim, não, de vez em quando tem que ir lá, desligar e ligar de novo. Então, é uma parte que a NetSol trabalha tanto com a venda das soluções, como com a locação das soluções. Então, contem com a gente nisso aí também, os portais de captura. A gente consegue fazer uma integração desses wireless com os Next Generation Firewall, para impedir, por exemplo, vamos imaginar um hotel, que o cara vai chegar e vai ficar atualizando o computador dele e vai detonar o link do hotel. A gente consegue criar regras que em determinados horários, determinados acessos são limitados em termos de velocidade. Então é uma coisa muito bacana que a gente consegue ter hoje uma qualidade de serviço bem interessante. Outra coisa que a gente tem na NetSol hoje é a parte de revenda de software e hardware. Aí o ponto focal lá na NetSol é até a Aretusa, né, que ela tem uma experiência muito grande nessa parte de venda de hardware. É uma coisa que, quando vocês tiverem alguma demanda, contem com a gente também. A gente trabalha com Cisco, Dell, HP, IBM, Lenovo, VMware e a parte de Microsoft também. O Service Desk, muitos aqui utilizam, né, são clientes da NetSol, utilizam o nosso Service Desk. Ele é baseado num produto chamado OTRS. A gente já tem alguns clientes onde a gente implantou essa mesma solução para os clientes. Ele é homologado pela Pink Elephant, né, e suporta os processos descritos no framework do ITIL. Então, se alguém tiver alguma demanda também, contem com a gente. A parte de soluções cloud, né, a NetSol trabalha muito como um arquiteto de soluções, e a gente trabalha principalmente com a AWS, Azure, e a gente tem alguns data centers da própria NetSol, onde a gente pode hospedar serviços de correio, servidores de aplicação e tal. Então, também é uma coisa que a gente tem aí, que vocês podem contar com a gente. E a gente trabalha também com projetos especiais. O que é um projeto especial? Sei lá, um projeto de configuração do BGP com Autonomous System, um projeto de CASB, né, que é o Cloud Access Security Broker, um projeto DLP, que é o Data Loss Prevention, né? Acredito que o William vai citar isso na apresentação da ForcePoint. Projeto de E-mail Security, de MDM, né? Que é o Mobile Device Management, de SD-WAN, que é o Software Defined WAN, de CIEM, que é o Security Information Event Management, de WAF, que é o Web Application Firewall, de Web Security, né? Que é o antigo Proxy, né? E de Wireless. Então, assim, contem com a gente aí quando vocês tiverem alguma demanda. A gente está se preparando, a gente muitas vezes vai trabalhar em conjunto com os fabricantes, né? E a gente vai levar os fabricantes para assessorar vocês aí nas demandas que vocês forem tendo.
Bom, basicamente era isso que eu tinha que falar da parte da NetSol. Eu não sei, o café da manhã, acho que agora já está disponível, né? Aí a gente pode ir lá tomar o café e aí a gente volta para as demais apresentações. Tranquilo?